Olá pessoal, o Xing chegou, trazendo políticas da criança ao vovô. Eu sou Rogério Xing, candidato a vereador em Bertioga, e nesse vídeo políticas públicas com e para crianças. Quem defende você é o PP. Olá a todos, todas e todes, eu sou Rogério Xing, candidato a vereador em Bertioga, número 13050, e para quem ainda não conhece a nossa candidatura, se inscreva nas nossas redes sociais, curta, deixe seus comentários. Nós somos Rogério Xing tanto no Facebook como no Instagram e no YouTube. Nesse vídeo apresentarei algumas propostas de algumas áreas, com propostas de políticas públicas para e com crianças. Bom, começamos, obviamente, pela área de educação, Hoje muito se fala na educação integral e a gente tem que ser um pouco cuidadoso com isso. Primeiro que a gente deveria estudar mais a história da educação integral, quais princípios que vieram de classes trabalhadoras, na verdade, de entender os espaços educativos e principalmente a escola não somente como número, formação de mão de obra e tudo mais, Então, existe dentro da educação integral a questão do período integral, de ocupar as crianças basicamente no mesmo horário ali que os adultos, os responsáveis, também estão ocupados no período profissional. É importante a gente lembrar que ocupar esse período não significa simplesmente encher uma carga horária com projetos ou ações desconexas, simplesmente ocupacionais. Estamos falando aí na formação integral das crianças, onde além dos conhecimentos básicos para a vida em sociedade, português, matemática, história e geografia, elas devem ter contato, para entender em que classes estão inseridas, estruturas sociais elas estão inseridas, como é que a escola, como que a participação delas pode ser mais ativa na vida da sociedade, É bom que elas entendam por que existem escolas, por que existe o período letivo, Entender por que essas mudanças, se elas forem todas por um período integral, estão acontecendo. Estimular a participação na rotina escolar, e com a formação de grêmios e outras instâncias participativas, até para que elas cresçam dentro de uma sociedade mais homogênea, mais participativa e mais plural, Então, educação integral tem a questão do período integral, mas fica como proposta de política pública, é um debate que deve ter muito a ver com o legislativo aí, por causa da diversidade que o legislativo traz, de leis locais que considerem dentro da educação integral do município essa vivências, oficinas, atividades, projetos integrais visando todo o contexto social daqueles estudantes, daquelas estudantes. Bom, isso falamos sobre educação. A segunda área diretamente que tem a ver com crianças e para crianças é a questão do desenvolvimento urbano. Mas como assim desenvolvimento urbano? Sim, para uma cidade em expansão como Bertioga, em crescimento, em obras, as crianças não são ouvidas. Assim como a comunidade como um todo, Então, se a gente pegar, por exemplo, todas as praças, vias públicas e tudo mais, por que a sociedade e as crianças, inclusive, não são ouvidas? Existem diversas formas, metodologias, existem também ferramentas, existem também tecnologias sociais no Brasil, com experiências aqui no nosso país, que poderiam ativar a participação social. Garanto que as praças teriam, por exemplo, muito mais árvores frutíferas, Afinal, quase toda criança quer subir na árvore, pegar fruto da árvore, E que elas tivessem, inclusive, poder deliberativo nisso, Afinal, elas também são parte da população que vão ocupar aqueles espaços públicos. Elas vão transitar pelas calçadas, vão utilizar as vias públicas, as praças e todos os outros espaços, Então, vai colocar uma mini quadra, um banquinho de areia, um escorregador ou um balanço, ou outra estrutura que as crianças tenham ideia, porque não convidá-las a essa participação e construir e desenvolver a cidade também com essa participação, para que elas se reconheçam no espaço, na cidade onde vivem. Então, o desenvolvimento urbano deve garantir todos os princípios de participação cidadã, inclusive previstos na Constituição e no plano diretor recém-atualizado, Tem que chamar as crianças para participar, elas têm que ser ouvidas, assim como toda a população. A gente tem exemplos disso espalhados em vários lugares que poderíamos trazer para Bertioga. Bom, por fim, a última área que tem a ver
Não, na verdade todas as áreas têm a ver com criança, mas a última área que eu quero abordar neste vídeo para crianças é a questão da saúde, né? É extremamente perigoso não atingirmos as metas de vacinação, né? Nós estamos colocando toda uma geração em risco, né? E é importante que as famílias, as crianças entendam, por exemplo, por que existe vacinação, o que é o Sistema Único de Saúde, já que todos nós utilizamos, né? Qual contexto de saúde elas estão inseridas. Inclui-se também uma educação com o próprio corpo. Sim, é disso que estamos falando, de propiciar às crianças a educação com consciência corporal para que não sofram tantos abusos como vem sofrendo aí noticiado em vários lugares, né? E também dentro de saúde está uma questão de saúde de prevenção, entender o que são os agentes comunitários de saúde, a proposta de médicos de família e cuidar do seu próprio corpo também significa cuidar da sua alimentação. As crianças se entenderem, né? A gente fala em, por exemplo, cultura alimentar, né? Então, se a gente não propicia oportunidades de conhecerem diversas culturas alimentares, né? Diversos hábitos alimentares, a gente não garante que elas de fato escolham aquilo que elas querem comer, né? A gente só limita elas à escolha do supermercado, a escolha da caixinha, a escolha da embalagem, a escolha do marketing, da propaganda da TV, né? Bertioga tem a oportunidade de produzir muita comida. Se as crianças entenderem, consumirem essa comida produzida em Bertioga, elas próprias poderiam ser facilitadores disso, o que garantiria, além de saúde, uma ação preventiva, emprego, geração de emprego e renda no futuro. Afinal, elas poderiam, se assim interessadas, atuarem com isso, né? A gente tem uma grande dificuldade em colocar as crianças dentro de processos políticos participativos, o que é lamentável, e esses mecanismos de controle existem, né? Estão garantidos por diversas legislações, só falta aqui um poder público local, né? O poder legislativo, principalmente, aí formulando leis e fiscalizando a ação do executivo de garantir a participação de toda a sociedade, e nesse vídeo eu destaco em especial as crianças. Se você concorda com uma maior participação popular, incluindo criança, no desenvolvimento das políticas públicas de Bertioga, não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo, se inscreva nas nossas redes sociais e não esqueça, nas próximas eleições, vote para Texing 13050 com o professor Lucélia e doutora Luísa, vote 13. Quem defende você é o PT. Prato cheio, salário